Com o corte dessa semana, a Selic atingiu seu menor patamar na história. É o quê? Pois é, quem viveu Selic de 18%, eita rapaz! Você já parou para pensar o impacto que isso causa nos seus investimentos? Na sua vida, nos seus objetivos, nos seus sonhos, naquela vontade de ver o patrimônio subir para dar uma condição melhor para sua família? Você vai entender em detalhes por que existem alguns investimentos, como por exemplo a própria poupança, em que você está perdendo dinheiro. Me acompanha aqui. Se você não sabe muito bem o que é a Selic, eu vou deixar, tem um link em algum lugar aqui em cima para um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, onde eu explico o que é a Selic, como que ela é formada, por que ela é cortada ou não. Pra gente começar, precisamos entender 4 números que têm impacto direto nos nossos resultados, sobretudo de renda fixa. O primeiro deles, obviamente, é a Selic, e com o corte dos 0,25% ao ano, ela chegou no patamar de 2%. Derivada da própria Selic, nós temos um outro índice que é muito importante, que é o CDI. O CDI normalmente está um pouquinho abaixo da Selic, tá? E pelas minhas contas vai estar em torno de 1,9. Vamos pro quadro. Além disso, tem mais 2 pontos que são importantes. O primeiro deles é o impacto da inflação ao longo do tempo. E no nosso caso, eu considerei o valor da inflação aquele apontado no último relatório Focus. Por fim, mas não menos importante, nós temos um sócio na vida, né? O governo. E o leão vai morder uma parte da nossa rentabilidade. Os produtos de renda fixa, eles seguem em geral o que a gente chama de tabela regressiva do imposto de renda. Ele começa pagando 22,5% de imposto. Isso para investimentos de 0 dias até 6 meses. De 6 meses a 1 ano, o imposto cai um pouquinho para 20%. De 1 ano até 2 anos, o capital investido, o imposto cai para 17,5%. E quando você tem o investimento por mais de 2 anos, essa alíquota cai para 15%. No nosso caso, eu vou considerar nos cálculos a melhor situação possível de investimentos sendo tributados a 15%. Então, se o seu dinheiro vai ficar investido por menos tempo, é pior do que eu vou te mostrar aqui. Entendidos esses 4 itens, agora a gente vai aplicar eles nos 5 principais produtos de renda fixa que a gente vê por aí. E nós vamos analisar sobre 3 óticas, sobre 3 rentabilidades. A primeira delas é a rentabilidade nominal, que é aquela contratada. Além da rentabilidade nominal, a gente vai avançar para a rentabilidade líquida de imposto de renda. Ok, descontado a parte que vai para o sócio do governo lá, né, que o leão vai abocanhar da nossa rentabilidade. Quanto sobra? Por fim, mas não menos importante, a rentabilidade real, desconsiderando a inflação, o quanto eu ganhei de poder de compra, o quanto que o meu patrimônio de fato cresceu. Então deixa eu subir aqui para facilitar a nossa vida. O primeiro produto, que talvez seja o produto mais conhecido de todos, é a poupança. Vamos colocar ele aqui. Além da poupança, existem outros investimentos que são muito populares. E nós vamos colocar aqui também o Tesouro Selic, com uma ressalva. Esse exemplo que eu vou dar é para investimentos de no máximo R$10.000. Porque se passar de R$10.000 no Tesouro Selic, você vai pagar a taxa de custódia. E aí inviabiliza total. E eu vou também colocar uma aplicação de CDI 100%, tá? Como é o caso, por exemplo, da Nuconta, né? Que o dinheiro que você deixa lá depositado na Nuconta, não tem merchan aqui. Se quiser me dar um merchan, eu recebo, tá? Mas o dinheiro que você deixa ali na Nuconta rende 100% do CDI, né? O quanto que isso impacta? Vou colocar também um exemplo de como se fosse um CDB com 110% do CDI e um outro CDB aí bombando, né? Aqueles super CDBs de 150% do CDI. Deixa eu colocar logo tudo de uma vez. Nas atuais condições, a poupança ela rende 70% da taxa Selic, o que nesse momento dá
1,4% ao ano. Isso quer dizer que se você investir R$100 na poupança, um ano depois você vai ter R$ 101,40. A gente já sabe que a poupança é isenta de imposto de renda para pessoa física. Então, a taxa líquida de imposto de renda é a mesma taxa, 1,4. E descontando a inflação, esse impacto fica ainda maior. Porque se eu vou receber 1,4 ao ano, mas eu vou perder 1,6, 1,63, o impacto que eu tenho no meu patrimônio em termos de poder de compra é perder 0,23% do meu patrimônio. Então eu perco os R$100 que eu consumo hoje, a quantidade de coisas que eu consigo comprar hoje com R$100, um ano depois, com R$101,40, eu não vou mais conseguir comprar. Um outro investimento popular é o Tesouro Selic, usado principalmente para reserva de oportunidade, né? Chamada reserva de emergência. O Tesouro Selic atualmente paga Selic mais 0,03. Essa é a rentabilidade nominal. Ele está sujeito ao imposto de renda da mesma forma que a renda fixa, tabela regressiva. E esse 1,73 de rentabilidade líquida de imposto de renda sofre o efeito da inflação e a rentabilidade real é bem menor. Ele passa no teste e fica praticamente no 0 a 0. Em outras palavras, se você investir R$100 no Tesouro Direto, um ano depois, você vai ter o equivalente a R$100,09 em poder de compra. Os demais produtos seguem a mesma linha: 100% do CDI, 110% do CDI e 150% do CDI. Tanto a No Conta, como é o exemplo que eu dei, quanto os CDBs estão sujeitos à tabela regressiva do imposto de renda e por isso eu vou considerar 15%. Olhando para esse quadro, a gente fica assustado, porque de fato a rentabilidade da renda fixa acabou. A gente perdeu muito desempenho com isso, tá? E precisa ter novas alternativas. Mas deixa eu te dar a minha opinião pessoal e pontuar aqui algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeira coisa é que a poupança é a pior opção em todos os casos. Mesmo que a gente pegue a alíquota de 22,5% do imposto de renda, ainda assim, um produto qualquer de 100% do CDI vai ter um desempenho melhor do que a poupança. Terceiro ponto, e esse eu preciso que você preste um pouquinho mais de atenção. Há uns anos atrás, a renda fixa pagava 10%, ok? Vamos usar como exemplo 10% ao ano. Enquanto que investir em renda variável rentabilizava esse capital em torno de 14%, por exemplo. Se você tem a opção de, sem correr maiores riscos, ganhar 10%, e você tem uma outra opção de correr um maior risco e ganhar 14%, você está tendo um prêmio de risco, ou seja, uma rentabilidade a mais pelo risco de 4%. Essa relação, ela se tornou muito mais favorável para a renda variável agora. Não é que necessariamente a renda variável vai te dar mais, é que comparativamente com a renda fixa, ela vai te dar bem mais. Então, se esse prêmio de risco há uns anos atrás era 4%, agora vamos imaginar que a renda variável continue rentabilizando em torno de 14% ao ano, mas a renda fixa caiu muito e está rentabilizando 2% ao ano. Então, o prêmio de risco, a grosso modo, agora é 12%. Os investidores estão correndo para a renda variável porque as opções de renda fixa se tornaram praticamente inexistentes. E o custo de oportunidade da renda variável, ou seja, o custo que eu tenho de não investir, de usar esse capital em outra coisa, acabou ficando muito desfavorável. Porque olha só, um ano que você tem a rentabilidade de 14% na renda variável vai ser equivalente a quase 7 anos de renda fixa. E aí o investidor olha, faz conta e diz, cara,
Não dá. Agora eu preciso trazer um quarto ponto para você que você não pode esquecer. Não é porque a renda fixa está ruim que ela perdeu o seu papel. Ela continua atuando como defesa numa carteira de investimentos. Obviamente que você, para buscar rentabilizar melhor, você vai atrás de outros produtos, fundos de investimento, né? Pelo menos multimercados, fundos de investimento em ações, carteiras de ações e outros produtos mais sofisticados. Mas você precisa manter um colchão de proteção com a renda fixa. Por fim, eu quero te falar um pouco sobre o que eu tenho feito com o meu patrimônio pessoal e o que eu acredito que você deva procurar informações e opções. Primeira coisa, eu reduzi um pouquinho o percentual que eu tinha reservado para renda fixa. Eu distribuí um pouco mais em produtos multimercados, eu aumentei o tamanho da minha carteira de ações, eu procurei oportunidades, inclusive nesse período de pandemia surgiram muitas oportunidades para rentabilizar melhor o meu patrimônio. Isso é possível por conta da minha idade, eu sou mais novo, não tenho filhos, eu tenho condições de me expor a um pouco mais de risco, tenho um perfil de risco moderado já para arrojado. Além disso, essa parcela que eu pesei mais à mão, eu tenho me protegido através de estruturas com opções. E aí, opções como seguro e não como especulação, tá? Muito cuidado com esses derivativos que permitem que você opere alavancado e que pode fazer você perder tudo. Tem que tomar cuidado, não pode ser irresponsável com o seu patrimônio. Mas as opções, quando bem utilizadas, elas são sim uma excelente ferramenta de proteção. E eu busquei também alguns ativos que me dão um pouco mais de segurança, que são ativos, vamos dizer que são portos seguros, refúgio para os investidores, tá? Como é o caso do ouro. Essas são algumas dicas do que eu tenho feito na minha carteira e, obviamente, eu não preciso lembrar que não é recomendação de investimento. Cada caso é um caso, cada carteira é uma carteira, cada investidor é um investidor. E procure ajuda com pessoas idôneas, íntegras, pessoas que tenham referência dentro do mercado e que vão poder te ajudar a crescer o teu patrimônio sem atalhos, sem esquemas, sem joguinhos, sem apostas. Seu patrimônio vale mais do que o dinheiro que o compõe. Ele vale sonhos, ele vale conquistas, ele vale segurança para você e sua família. E ele não pode ser colocado numa mesa de apostas como se faz num cassino. Comenta aqui embaixo o que você está pensando em fazer com os teus investimentos. Se esse conteúdo foi legal, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo com outras pessoas, vamos fazer essa corrente do bem, vamos fazer com que esse conhecimento, com que essas informações atinjam a maior quantidade de pessoas, para que ninguém caia nessas armadilhas financeiras que tem por aí e para que a gente, através do conhecimento, seja verdadeiramente livre. Um forte abraço, fique na paz de Deus e fui!